Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez, muito bom ter você aqui. Hoje eu quero falar sobre um assunto que, para mim, para minha vida, impactou muito a minha vida e é um assunto que eu acredito muito, que é sobre liderança, sobre se tornar um líder. Bom, quando eu era jovem, estava nos meus 18, 19 anos, eu lembro que eu fui na prateleira do meu pai de livros e achei um livro do John Maxwell, que o nome era As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Eu lembro que eu peguei aquele livro e falei, nossa, que legal, né, tal, alguma coisa despertando em mim, né, que é uma das coisas que eu até quero falar hoje, né, que existe esse espírito de liderança dentro de você, existe esse espírito de liderança dentro de mim, porque isso é uma origem nossa, é uma coisa que vem de quem? Do nosso Pai, nosso Deus que nos criou. Então, quando Ele criou o homem, se a gente for na Bíblia, a Bíblia vai falar que o homem foi criado para comandar e governar sobre a terra. Então, a gente vem da criação da imagem de Deus, então já é algo que é de natureza nossa. Só para você entender. Então, assim, alguma coisa despertou em mim, eu fui lá, peguei aquele livro na prateleira do meu pai, e comecei a ler aquele livro. E aquele livro falava sobre pessoas que estavam tendo resultados, sabe, líderes. Eu lembro que eu li sobre a história dos irmãos McDonald's, sobre a história do pessoal do dono do KFC, algumas outras histórias de pessoas que estavam fazendo coisas assim, se colocando em lugares de liderança, em posições diferentes, se destacando. E eu acreditei tanto naquilo, né? Eu estava numa fase de 19, 20 anos, querendo também fazer coisas diferentes, entrando no mercado de trabalho com mais força. Eu acreditei tanto naquilo, sobre aquela chamada para ser líder, se tornar um líder. Eu comecei a escrever papeizinhos, levar para minha mesa. Eu lembro que o meu chefe falava para mim, cara, o que é isso aí? Pô, esses papelzinhos aí... Para, isso é besteira. Eu estava numa empresa de peão, né? Eu tinha minha mesa, tudo, mas era uma empresa que mexia com parafusos. Então, assim, a gente fazia a separação de parafusos, tinha mesa, colocava o papelzinho com a embalagem e tal. E eu tinha lá a minha frasezinha que eu estava tirando dos livros. E ali foi um start para mim. Então, como eu te disse, existe uma origem, existe uma natureza sua para você ser líder, para você, o ser humano foi criado para dominar, influenciar. Claro que tudo com a providência, tudo com o amor, né, de Deus e o amor ao próximo, com tudo aquilo que Deus veio nos ensinando, né? Jesus foi um grande exemplo de líder para nós, né? Então ele nos ensina um grande modelo de como ser um líder, né? Liderar é servir ao outro, né? É você pôr os seus dons, os seus talentos para servir, fazer algo a mais no mundo. E eu acredito que você tem isso, todas as pessoas têm algo, têm uma área que elas são líderes daquele talento que elas têm. E eu quero falar sobre isso hoje, eu quero falar que liderança é sobre um estado de mentalidade e atitudes, e não sobre uma posição. Eu escrevi aqui na lousa. Então, liderança é sobre um estado de mentalidade e atitudes e não sobre uma posição. Tem muita gente que confunde liderança com uma posição, né? A pessoa é líder porque ela só é líder, tem pessoas que só acreditam que líderes são aquelas pessoas que estão naquela posição de liderança, fazendo, né, o CEO da empresa, ou aquilo, ou um cargo né, que seja de destaque, o presidente, o diretor da empresa, alguma coisa desse sentido. Mas é o contrário. Eu posso te falar por estudos na área, que já são mais de 10 anos, eu comecei com 20 anos a estudar esse assunto, hoje eu estou com 30 anos, são mais de 10 anos de estudo em liderança, desenvolvimento pessoal, e por experiência, que primeiro, assim como aconteceu comigo, ali eu acreditei, trouxe aquilo para os meus pensamentos, para a minha mentalidade, que aquilo também era para mim, que eu também podia ser um líder, ter aqueles destaques. E
quando eu acreditei, eu mudei minha mentalidade, comecei a ter atitudes diferentes e assim vem os reconhecimentos dos resultados diferentes, das posições diferentes. Então, eu quero desmistificar esse negócio de que muitas pessoas olham para uma posição de alguém que está com cargo de liderança, de líder, e acham que aquilo liderança é aquele cargo. Não, mas aquilo lá é a consequência do estado de mentalidade e das atitudes que aquela pessoa teve. Algumas pessoas são colocadas lá, né, não passaram por um processo, são colocadas, mas, então assim, o que eu quero te falar é que isso também é para você. Eu coloquei aqui na minha lousa, né, pensamento, sentimento, expressão, corpo e atitude. O que eu quero dizer com isso? Que pensamentos, como que eu mudo, né? Como que eu mudo meu estado de mentalidade para pensar como líder? Você vai se tornar um líder, vai ter atitudes diferenciadas através dos seus pensamentos. Como eu te falei, eu mudei os meus pensamentos. Eu acreditei que eu também podia fazer coisas diferentes, e ali os meus pensamentos começaram a ser mudados. Automaticamente, através dos meus pensamentos serem mudados, eu começo a gerar novas crenças. E coloquei aqui, pensamentos geram sentimentos. Então, pensamento gera sentimentos. Sentimentos me fazem tomar atitudes, ter ações. Sentimentos me fazem me sentir bem, meu corpo se expressa, se eu estou feliz, se eu estou me sentindo confiante ou não, né? O nosso corpo expressa isso. Então, dos meus pensamentos vêm os meus sentimentos me fazem ter uma atitude boa ou ruim. Se você está tendo pensamentos bons, aprendeu, identificou que você precisa mudar os seus pensamentos, que é um dos motivos desse vídeo aqui. Quero que você entenda que liderar é para você, e que não é sobre uma posição, é sobre um estado de mentalidade e atitudes. Você foi chamado para algo a mais, assim como todos nós fomos. Então, saiba que os seus pensamentos é a primeira coisa que você precisa trabalhar. O que você tem pensado? Então, o que você tem pensado? Escreve quais os seus pensamentos que você tem tido. Através dos seus pensamentos, os seus sentimentos vão manifestar. O pensamento é a linguagem do cérebro, o sentimento é a linguagem do corpo. Então, quais seus sentimentos? Isso vai expressar no seu corpo. Então, a chave aqui é você fazer uma análise de quais têm sido os seus pensamentos, quais têm sido os seus sentimentos, para você entender como que você tem se comportado, porque automaticamente isso vai te gerar crenças. Os pensamentos e os sentimentos vão te fazer gerar crenças. E a partir do momento que você gera uma crença que você também pode ser um líder, que isso também é para você, as suas atitudes vão ser atitudes diferenciadas. Você vai abrir um espaço para uma nova visão de mundo e vai começar a criar uma nova realidade para você. Então, a grande chave aqui é esse trabalhar interno, né? Dos pensamentos, sentimentos, e começar a mudar suas atitudes. Então, eu quero deixar bem frisado aqui para você que essa aula é uma aula curta, mas liderar é para você, e é fundamental, é importantíssimo você colocar os seus dons, seus talentos. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim, se eu fosse viver o meu propósito, e uma das coisas também que todos os líderes têm, eles têm um grande propósito, então é muito importante você achar o seu propósito de vida. Olhe a Deus, se pergunte, tenha momentos de reflexão dos seus pensamentos, seus sentimentos, daquilo que você gosta, daquilo que você tem talento, das coisas que você é mais atraído, né? Que tipo de livro, coisas, assunto. Então, descobrir o teu propósito. Todo grande líder, toda grande pessoa que vai atrás de coisas a mais, essas pessoas têm um grande propósito por trás, que dá força e motiva. Então, tire esse tempo. Liderar é para você, é importantíssimo. Quantas pessoas
não escreveram os livros que elas tinham o sonho de escrever, não fizeram as coisas que elas tinham vontade de fazer, finalizaram, chegaram nas suas velhices, já, né, até tem um estudo eu não sei se foi aqui nos Estados Unidos, mas fizeram um estudo com os velhinhos, tal, o que vocês mais se arrependem de vocês não terem feito, de não ter arriscado, ido atrás dos sonhos, feito as coisas que eles tinham vontade. Essa foi a resposta daqueles velhinhos. E a gente vê, esses dias eu recebi mensagens, se eu pudesse eu abriria uma ONG, eu faria algo para cachorros. Uma menina falou que abriria um negócio para cachorros também, para cuidar de cachorros de rua. E assim, e são sonhos que acabam morrendo porque as pessoas não acreditam, né, que elas podem fazer mais, que elas são chamadas para fazer coisas diferentes, são chamadas para ter atitudes de liderança, e você é chamado para se destacar, ter atitudes de liderança e fazer coisas diferentes. Esse é o seu chamado de Deus. Deus nos chamou para esse mundo, para que nós possamos, nós somos imagem e semelhança do Criador, então nós iremos fazer coisas extraordinárias, coisas diferentes. Então entenda, liderar é para você. Deus te abençoe.